Olha, já faz quase 3 meses que o governo iniciou programas para ajudar pessoas que ficaram sem trabalho e sem renda por causa da pandemia. O auxílio deve continuar e o momento é discutir como e por quanto tempo também. Agora, nosso comentarista de Economia e Negócios, Beto Caetano. Ô Beto, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. O governo concordou em estender o auxílio emergencial. Agora, de que forma? Qual será a característica dessa sequência, hein, Beto? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Tiago, esse é um dos temas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve tratar logo mais às 10 horas, numa reunião que ele tem com deputados e senadores da Comissão Mista do Congresso, que examina e analisa as ações federais nesta crise causada pela Covid-19. Né? Já é praticamente certo que as pessoas cadastradas no programa de auxílio emergencial de R$ 600 por mês durante 3 meses, e vocês acabaram de dar notícias sobre isso, né, de pagamentos que estão acontecendo neste momento, é um programa que chega a 64 milhões de brasileiros com cadastro aprovado. Vão receber, então, essas pessoas mais R$ 1.200 nos próximos meses, é o que tá em vista. A dúvida é se esse adicional virá em 3 parcelas, como o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes já anunciaram, que seriam de R$ 500, 400 e R$ 300, totalizando 1.200, ou se o auxílio virá em mais 2 depósitos de 600, como quer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia avisou que, se for para pagar em 3 vezes, com valores diferentes, o governo vai ter de apresentar uma nova medida ao Congresso. Pagar em 2 vezes seria a forma mais direta e rápida de continuar esse programa sem a necessidade de discussão no Congresso, porque a medida do auxílio atual que já prevê a prorrogação com o mesmo valor de R$ 600. Roberto, e qual o balanço até agora desse programa do auxílio federal? Kalina, talvez hoje mesmo o governo deva concluir o pagamento, então, da terceira parcela de R$ 600 para os 31 milhões de beneficiários que haviam recebido a primeira parcela até o dia 30 de abril. Esses, portanto, estão completando a sua cota de ajuda recebida do governo, segundo esse programa de auxílio emergencial. Pelo menos nessa parte que isso já continua a acontecer. Mas há outros milhões de pessoas que entraram no programa depois. Segundo o balanço da Caixa Econômica Federal, até sexta-feira, o auxílio emergencial havia chegado a 64 milhões de cidadãos, falando aí da sexta-feira passada, claro, né? Havia chegado a 64 milhões de cidadãos, totalizando 91 bilhões de reais já transferidos. A soma prevista para todos os cadastrados receberem as 3 parcelas dá quase 153 bilhões de reais que o governo deve gastar. O presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, ele disse que se for considerado, além do auxílio emergencial, o saque emergencial do FGTS, que começou a ser liberado ontem, e também o benefício emergencial, que é pago a trabalhadores que formalizaram acordo com os patrões, trabalhadores com carteira assinada, que formalizaram acordos de redução de jornada e redução proporcional de salário, se for tudo isso considerado, são 121 milhões de cidadãos recebendo dinheiro liberado pelo governo federal. Quer dizer, a bem da verdade, quem está começando a sacar do FGTS não está ganhando dinheiro do governo, está apenas retirando seu próprio dinheiro que estava preso no fundo pelas regras do FGTS. Desse modo, os 121 milhões de pessoas aí que acabei de citar, beneficiados de alguma forma por dinheiro federal chegando, corresponde a mais da metade da população brasileira e também compreende 8 de cada 10 adultos brasileiros. Agora, Beto, tem aquela história também, mesmo com a retomada da economia, a volta da renda não é automática. E mesmo depois da pandemia, ou pelo menos a partir da retomada, será que o governo mantém o auxílio emergencial pelos próximos meses? Essa é uma grande discussão no momento, Tiago. No Congresso há uma articulação para formular um projeto que é de extensão do auxílio no valor de R$ 600 por mês, ao menos até o fim do ano. O governo, aí, por seu lado, ele já falou que está preparando o Renda Brasil,
um plano para substituir o Bolsa Família e que deve incluir mais gente. Muitos dos brasileiros que recentemente foram chamados de invisíveis, né, que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, podem então ser incluídos. Ainda não sabemos aí como vai funcionar esse tipo de o Renda Brasil, esse novo programa. O grande problema é o custo fiscal dessas ajudas, né? O pagamento de R$600 está saindo aí por uma média de 52 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora, o certo, como você está observando, né, você estava dizendo há pouco, é que não se sabe como, quando e quanto as pessoas vão conseguir recuperar da renda que elas tinham antes da crise, né? Isso não é algo automático. A volta vai ser aos poucos, num cenário de desemprego e renda reduzida, e as atividades também estão mudando, né? Seja pelo home office, digitalização, automação, robôs e outras tecnologias que estão sendo usadas, estão mudando e estão sendo usadas pelas empresas pela necessidade de ganho de eficiência, de adaptação às novas situações que estamos vivendo. Então, algumas profissões vão perder postos de trabalho, muitos postos não vão voltar a ser como antes, pelo menos tão cedo. Basta imaginar garçons, né, que não vão ter os restaurantes funcionando com menos clientes e menor tempo, etc., não vão ter necessidade de tantos garçons, as lojas também, né, que não vão ter necessidade de tantos vendedores, e nesse contexto, então, cresce a discussão sobre a necessidade de haver uma renda mínima universal permanente. É uma discussão que não é só brasileira, né, é uma discussão do mundo todo, levando em conta essas mudanças no trabalho que as tecnologias já vinham causando, mas que a pandemia veio acelerar.